A paz e a graça. Cleiton Souza mais uma vez para essa nova aula da EBD. Hoje abordaremos acerca do livro de Esther, né? O último livro do bloco dos livros históricos da Bíblia. Que por sinal tem uma grande importância também na história do povo de Deus, que um pouco mais à frente vamos discutir a respeito disso, tá bem? E inicialmente eu vou fazer aqui uma pequena devocional só para a gente acalorar aí essa exposição, né, que vai ser feita acerca do livro de Esther, tá bem? Peço a todos, por gentileza, que abram o livro de Salmos, Salmos 139, por favor. Abra a Bíblia de vocês no Salmo 139. Salmo 139 vai tratar, né, uma pequena devocional para a gente, vai tratar acerca da onipresença e onipotência de Deus. Salmo 139, do verso 14 ao verso 16. Desde já desejo um bom dia a todos aí, que vamos à aula, né? Salmo 139 vai assim dizer, verso 14. Salmo 139, verso 14. Eu te louvo, porque deve ser temido. Tudo o que fazes, Senhor, é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Mas tu viste antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Amém? Fazer uma pequena oração. Maravilhoso Deus, Pai querido, Senhor majestoso, Criador do céu e da terra, detentor de toda sabedoria, poder, graça e maravilha. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por ter me permitido, né, acordar no dia de hoje. Senhor, peço, Senhor, que o Senhor fortaleça, Senhor, os meus entendimentos, para que eu possa apresentar um aprendizado mais fácil, limpo e simples, né? Para que ele possa ser produtivo para os meus irmãos, Senhor. Ao passo, novamente, Senhor, eu rogo para que o Senhor possa semear o coração de todos aqueles que estão assistindo essa live e todos aqueles, inclusive, que mais à frente irão assistir, para que assim possa fortalecer a caminhada na fé e possa entender de forma coerente a sua intercessão na história, para que esse livro maravilhoso chegasse até nós. Amém? Amém, meus irmãos? Apresentei acerca desse Salmo 139, verso 14 a 16, uma vez que ele vai nos ensinar acerca que nós devemos louvar a Deus por tudo, seja o bem, seja o mal, seja tudo que ele faça, porque ele sim é um Deus onipresente, é um Deus onipotente, e ainda assim ele passa a indicar aqui que ele tem um conhecimento de todos, até muito antes da formação do ser humano, porque tudo está debaixo justamente do seu entendimento, que ele entende que cada um deve ser feito. Então, cada um de nós temos um propósito segundo a palavra de Deus, porque todos os nossos passos estão escritos no livro de Deus, tá bem? Então, que tenhamos essa ideia.
Por que eu trago de imediato essa ideia do Salmo 139, que Deus é soberano, né? Que Deus comanda tudo? Porque hoje vamos tratar acerca do último livro que faz parte do bloco dos livros históricos da Bíblia. Porque já lá na EBD já apresentamos acerca dos livros da lei, né? Quais são os livros da lei? Os 5 primeiros livros lá da Bíblia: Êxodo, Gênesis e Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a partir desses 5 livros que a gente já apresentou aqui na EBD, agora estamos no segundo bloco da Bíblia, que vai tratar de Josué até o último livro histórico, que é chamado de Esther. E justamente encontramos hoje nesse livro, esse livro que ele é tão importante, né, para a história do povo de Deus. Esse livro, obviamente o título é Esther, mas antes de qualquer coisa eu preciso apontar que o livro de Esther tem uma singularidade que nenhum outro livro da Bíblia possui. Por quê, Cleiton? Porque ele não contém a palavra de Deus, o nome Deus, seja nome, título ou pronome, em qualquer passagem dele. Você pode ler os 10 capítulos de Esther e você não vai encontrar a palavra Deus lá. Então o que acontece? Em razão deste fato desse livro não apontar acerca do nome de Deus, houve grande resistência para permitir que ele fizesse parte da Bíblia, ou seja, participasse do cânon, né? Porque o entendimento dos pais da igreja, um dos grandes influenciadores, entre eles aí Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, e vai ter Agostinho, essa galera toda, eles entenderam que por não possuir o nome de Deus no seu texto, e também ter sido escrito fora da Palestina, porque ele foi escrito lá em Suzã, ele não deveria participar do cânon, participar dos livros sagrados. Sem falar que o livro não trata sobre práticas religiosas, esse livro trata sobre um excessivo nacionalismo judaico, esse livro trata sobre espírito de vingança, esse livro trata que não foi mencionado no Novo Testamento. Então todos esses elementos andaram contra o livro de Esther. Mas o problema é que o livro de Esther tem uma singularidade genial, porque por mais que ele não aponte o nome de Deus, percebe-se que Deus intercedeu em todo momento. Você percebe a presença de Deus desde o primeiro verso ao último, como a gente veremos um pouco mais à frente, desde a queda da rainha Vasti até justamente a salvação dos judeus. Então, a palavra de Deus, essa questão da religiosidade ferrenha, não tem que ter Deus, tem que ter a palavra de Deus, senão o livro não é canônico. Isso não é verdade? Que a própria leitura desmistifica essa ideia que a palavra de Deus tem que estar nos versos, tem que estar grafado no livro. Pelo contrário, os fatos por si só apontam que Deus estava presente em todo momento da história. Então, por esse motivo, o livro de Esther é um daqueles livros chamados de antilegômena, né? Que são aqueles livros chamados disputados, ou falou contra aquela ideia que houve justamente uma discussão entre os pais, entre aqueles responsáveis para colocar esse livro como canônico, tá bem? Além dessa questão, o livro de Esther é o segundo livro da Bíblia que tem o nome de mulher. O primeiro vai ser o Ruth, que a gente já tratamos a respeito dele, e o segundo vai ser justamente Esther, tá bem? Professor, quem é Esther? Esther, vamos encontrar ela lá no livro de Esther. Por favor, abramos nossa Bíblia. No livro de Esther, no capítulo 2, vamos ler aqui do verso 5 ao verso 7, para a gente ter mais ou menos uma base de quem seja Esther, tá bem? Livro de Esther, capítulo 2, verso 5 ao verso 7. Livro de Esther, capítulo 2, verso 5 ao verso 7. Então assim diz: em Suzã, o que é Suzã? Suzã é a capital da Pérsia, tá bem? Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, ou na sua versão pode ser Mardoqueu, tá?
Ele era filho de Jair e descendente de Simei e de Quis. Lembrem-se dessa palavra, que mais à frente vamos trabalhar acerca do que quer dizer essa questão de ele ser descendente de Quis, que ele é da tribo de Benjamim. Morava então um judeu chamado Mordecai em Susã, na Pérsia. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim, o último rei de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. E Mordecai, naquele momento, levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse a sua filha. Ou seja, Mordecai era primo da mãe de Esther e justamente ele fez parte daquele grupo que voltou da Babilônia, que saiu de Judá e foi para a Babilônia. Então, aqui existe um recorte histórico, onde justamente o livro de Esther está, justamente na parte final do restabelecimento da nação judaica, quando então virá João Batista e Jesus Cristo, tá bem? Então, no capítulo 2, vai apresentar Mordecai, ou Mardoqueu, e Esther. Então, ele vai apontar que o nome de Esther é também Hadassa. Cleito, isso no verso 2, capítulo 2, verso 7. E o que quer dizer Hadassa? Hadassa significa murta, moita, ou arbusto, né? E por que esse significado? De duas uma. Porque, na verdade, no tempo que o povo de Deus ficou no deserto, havia sempre uma festa chamada festa de Sucote, ou festa das barracas, ou festa das cabanas, ou festa das tendas. Então o que aconteceu? O cara estava no deserto, ele precisava fazer tenda. Então o que ele fazia? Pegava os arbustos, aqueles matos que ficavam justamente no caminho, e fazia justamente como teto para as cabanas. Então esses arbustos, essa murta, tinha uma importância fundamental para o povo de Israel, porque era um momento justamente que ele estava sob a guarida de Deus, sobre a questão de proteção para o calor do deserto, ou a proteção para o frio à noite, né? Então, a importância dessa moita, que aparentemente é um arbusto, né? É uma planta selvagem, que nasce em qualquer canto lá no deserto, então, mas tem uma importância fundamental para o povo de Deus, tá bem? Por isso que colocaram o nome dela hebraico, Hadassa, né? Quer dizer murta, moita ou arbusto. Mas o nome dela também é Esther, que é um nome o quê? Persa. O nome Esther quer dizer estrela, né? Aqui vamos entender o porquê estrela, né? A estrela também faz referente a Estar, né? Com I, porque Estar é uma deusa babilônica do amor, né? Então, na verdade, ela tinha tanto nome de batismo, né? O nome natural de hebraico Hadassa, e o nome usual como de Esther. Assim como também Mardoqueu. Mardoqueu vem de Marduk, um deus babilônico. Observe que os dois personagens desse livro têm uma interferência estrangeira absurda, que o próprio nome já aponta logo. Esther está como deusa babilônica ou cananeia. E tem a questão do Mardoqueu, que vem de Marduk. Então a gente vai ter mais ou menos essa ideia. E por que estrela, né? Porque justamente no momento de muitas trevas, uma luz brilhou, né? E isso foi fundamental para a existência do povo de Deus, que mais à frente vamos entender o porquê, tá bem? Qual é o principal propósito desse livro? Vai tratar justamente sobre a soberania de Deus, e vai tratar sobre o cuidado amoroso e o tratar da aliança que ele prometeu para os pais, né? Para os pais, a questão de Abraão, a aliança abraâmica, né? Que ele fez, dizendo, seus descendentes irão justamente povoar toda a terra e aquela questão toda. Então, o propósito é: eu cuido do meu povo, porque houve uma promessa em um tempo anterior, tá bem? Professor, quem é o autor? Quem é o autor desse livro? O livro não identifica, né? Alguns teólogos vão apontar que tenha sido Esdras ou até Neemias, aqueles dois livros anteriores, aqueles autores que a gente faz referência,
que eles apontam que tenha sido um deles. Mas grande parte dos teólogos vão apontar que quem escreveu foi Mardoqueu, ou Mordecai, como está escrito. Então convido todos, por gentileza, a abrir Esther capítulo 9, verso 29. Esther capítulo 9, verso 29. Em Esther, capítulo 9, 29, vai dizer assim: a rainha Esther, filha de Abiail, também escreveu uma carta, ou seja, já existia uma anterior, junto com o judeu Mordecai, ou Mardoqueu, dando todo o seu apoio à carta que Mordecai já havia escrito a respeito da festa de Purim. Tá bem? Então, porque em tese, a ideia do livro de Esther é identificar e apontar como existiu a festa, como foi criada a festa de Purim, que mais à frente vamos explicar o que é exatamente e se ela existe até os dias de hoje, tá bem? Então, a ideia maior é que tenha sido Mordecai, conforme o capítulo 9, verso 29. Sem falar também que por Mordecai ter vivido naquela época, o livro ele aponta 4 pontos fundamentais. O autor ele conhecia os costumes da época, a etiqueta, ele conhecia a história dos persas. Toda praticamente a história do livro de Esther acontece no palácio de Suzã. O autor tem um grande conhecimento do calendário e dos costumes dos hebreus, né, do povo hebreu. Sem falar que tem um forte nacionalismo judaico. Então, o comportamento de Mordecai, tudo aponta que tenha sido ele que tenha escrito esse livro. Tá bem? O que, inclusive, eu compactuo também com essa ideia, porque considerando a forma de como foi escrita, eu acredito que tenha sido Mordecai mesmo. Tá bem? A data, professor, a data é que aproximadamente 470 antes de Cristo, né? Então, antes do silêncio profético, antes de Malaquias, um pouco antes de Neemias. E aí a gente vai ter um probleminha lá. Deixa eu ver se eu posso falar. Não, eu vou falar daqui a pouco acerca do contexto histórico. Então a gente tem uma ideia que é 470 anos antes de Cristo. Isso quer dizer que, segundo a maioria dos historiadores, aponta que o livro de Esther foi escrito 30 anos antes do livro de Neemias, o último livro que falamos na semana passada. Mas por que, professor, foi colocado após o livro de Neemias? Por causa da história das 3 comitivas, de Zorobabel, de Esdras e Neemias. Não poderia quebrar essa aliança, essa ideia de estudo. Então o que aconteceu? Falou-se das 3 comitivas e no meio do caminho, antes, entre Esdras e Neemias, apresentamos justamente a história de Esther. Então a Esther é a pessoa que influenciou sobremaneira, inclusive, os apoios materiais com ouro, com ordens, com homens. Tudo isso sofreu grande influência por parte de Mordecai e por parte de Esther. Tá bem? Tanto é que lá em Neemias a gente aponta que quando ele foi falar com o rei, a rainha concordou com o pedido dele. Então a maioria dos estudiosos aponta que essa rainha teria sido a própria Esther. Tá bem? Lembramos que o livro de Esther é um acontecimento que está fora da Palestina, porque também tem Suzã, que era a capital da Pérsia. E todos os acontecimentos lá são relatados o que aconteceu no palácio. É uma grande história. Aqui vai ter um jogo de xadrez, aqui vai ter rei, aqui vai ter rainha, vai ter história de primeiro-ministro, aqui vai ter história de soldado, aqui vai ter história de oficiais, aqui vai ter história magnífica. É um livro extremamente estratégico e totalmente histórico, porque ele traz essa ideia de historicidade, apontando justamente todos os fatos que aconteceram naquele tempo. Tá bem? Qual foi a fonte? Por gentileza, abram o Esther capítulo 10, verso 2, que assim vai dizer. Esther capítulo 10, verso 2, vai dizer assim: e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Ou seja, essa pessoa que escreveu o livro de Esther, além de ter conhecimento dos fatos que aconteceram à época, também tinha em mãos os livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, justamente para tratar sobre um determinado rei que muito influenciou, que praticamente somente ele
que atuou neste livro, que é o rei Xerxes I, que daqui a pouco vamos tratar. Professor, qual é o versículo-chave? Por gentileza, abram a Bíblia de vocês no livro de Esther, capítulo 4, verso 14. Esther, capítulo 4, verso 14. Lembremos que esse livro não fala da palavra Deus. Deus não é mencionado em momento algum nesse livro. Ele não foi mencionado. Muitos entendem por quê. Como eles estavam na Pérsia, o que acontece? Eles evitaram colocar o nome de Deus justamente para que não pudessem fim no livro, nos escritos. Porque se assim ele colocasse, seria muito mais fácil os próximos reis entenderem aquilo como uma afronta, até porque eles lá cultuavam outros deuses. Então a ideia foi com a finalidade de preservação, sem falar também que a ideia dali era também de trazer uma base histórica, né? Não era uma visão de cultuar exatamente a Deus. Eu acho que o autor não inseriu o nome de Deus, não foi à toa. Eu acho que ele realmente percebeu que se colocasse Deus, poderia, de um certo modo, colocar em perigo um livro tão importante que nos ajuda, né? Que ajuda bastante a entender o que foi que aconteceu na história desse povo de Deus. Esther, capítulo 4, verso 14. Olha só como é escrita a indicação indireta de Deus. Se você ficar calada, isso aqui é Mardoqueu falando para Esther. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu, ou seja, Deus, virão socorro e ajuda para os judeus, e nós seremos salvos. Porém você, rainha Esther, morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas, quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Então, o capítulo 4, verso 14, fala diretamente de Deus. Primeiro, que o socorro viria do céu, o socorro viria de Deus. E segundo, que todos, como já apresentamos lá no Salmo 139, todos os nossos atos já estão previstos no livro que Deus lá escreveu. Então essa ideia, mas quem sabe não, ela foi colocada rainha para salvar todo um povo. Então vamos entender exatamente como aconteceu este fato, né? Como foi que ela foi inserida, como ela participou de forma tão ativa, né, para salvar um povo. Temos aqui ainda os principais personagens desse livro. Quais são os principais personagens desse livro? Somente são 4. Vamos tratar sobre Esther, justamente a Radassa, a judia Radassa, que se tornou a rainha de toda a Pérsia, ou seja, a rainha de todo mundo. Ela substituiu a rainha Vasti e salvou os judeus de um grande holocausto. Vamos falar sobre Mardoqueu, que é justamente o seu primo em segundo grau. Ele adotou Esther e criou-a como filho, se tornando seu conselheiro, também um oficial persa, porque depois ele é nomeado para ocupar um cargo público, tá bem? Mais à frente ele substitui o seu inimigo e é através dele que o povo de Deus é salvo. Vamos falar também o terceiro personagem, é o rei Xerxes I, que é justamente o rei da Pérsia. Esse rei Xerxes I é o rei que se casou com a rainha Esther, né? E que obviamente salvou todo o povo de Deus num momento. A priori ele determina indiretamente a morte dos judeus, e depois ele ajuda os judeus a salvarem as próprias vidas, tá bem? Esse rei Xerxes, lembrando, temos que entender que ele tem 3 nomes na história, né? O nome Xerxes refere-se ao nome grego. O nome dele em persa quer dizer Artaxerxes. E o nome Artaxerxes, transliterado para o hebraico, vamos encontrar o nome Assuero. Então, quando encontrarmos aí em qualquer discussão o nome de Assuero, Artaxerxes I ou Xerxes I, vamos estar falando do mesmo rei, tá bem? É apenas uma pessoa que tem 3 nomes, tem os nomes apontados de forma distinta em cada povo. O cachorro aqui fazendo zoado. Mas vamos lá.
Xerxes, nome grego, Artaxerxes, nome persa, e Assuero, o nome hebraico, tá bem? Então, mais via de regra, a Bíblia passa a apontar como nome hebraico. Então, além de Esté e Mardoqueu, temos o rei Xerxes. Temos ainda o Amã. O Amã é o segundo, é o primeiro ministro. Ele vai aparecer lá no capítulo 3 do livro de Esté. Ele foi o segundo homem mais poderoso em toda a Pérsia, o segundo homem mais poderoso em todo o mundo. E ele planejou exterminar todo o povo judeu. Onde o povo judeu estivesse sob a guarida da Pérsia, seria morto. Tá bem? Então são esses 4 personagens principais. Cleiton, quais são as principais doutrinas desse livro? Esse livro adota como doutrina duas doutrinas. A primeira, tratando sobre Purim, a festa de Purim, que é justamente a celebração da fidelidade de Deus. Por quê, Cleiton? O que é a festa de Purim? A festa de Purim quer dizer sorte. Por quê? Porque esse Amã, o que esse Amã faz? Esse Amã, daqui a pouco eu vou explicar melhor dentro do contexto. Então a festa de Purim, que inclusive é uma festa que não está na lei de Moisés, é uma festa autônoma, é uma festa fora da lei, mas é uma festa que até o dia de hoje ela é celebrada. Assim como a festa da dedicação, ou chamada festa das luzes, que vamos encontrar lá em João 10. Então a festa de Purim é como se fosse, hoje em dia ela é comemorada como se fosse uma festa carnavalesca, né? Usam-se máscara, troca presente, crianças vão para a escola fantasiadas, há concurso de fantasia. E o livro de Esté é lido ao público justamente nesse intento de relembrar. Toda vez que é falado o nome de Esté e Mardoqueu, aplausos. E toda vez que fala o nome de Amã, o pessoal começa a dar vaias. Então até o dia de hoje, esta festa ela foi eternizada até os dias de hoje. Grande parte dos críticos do livro de Esté diz que somente esse livro está na Bíblia apenas para justificar a existência da festa de Purim, que quer dizer festa, Purim quer dizer sorte. Daqui a pouco vamos explicar o porquê vai dizer o que é a sorte. O segundo momento, a principal doutrina, primeiro, para falar sobre o Purim, que é justamente essa fidelidade de Deus, que Deus não permitiu que o povo fosse exterminado. E o segundo, a promessa de Deus para preservar os judeus, né? Porque justamente aquela questão da aliança abraâmica que ele fez. Abraão, vou tornar a sua descendência numerosa através dos seus descendentes e tal, vai ter uma aliança. Então, o povo judeu, ele tinha assim essa promessa de Deus de que haveria esta proteção e Deus não poderia deixar eles desguarnecidos, tá bem? Então, chegamos aqui na discussão do esboço. O esboço desse livro, ele passa por 4 tópicos, por 4 itens. Por quê? Porque são 4 eventos de grande importância que é noticiado nesse livro. O primeiro grande evento, o primeiro bloco, vai estar presente no capítulo 1 e no capítulo 2, que vai tratar sobre como aconteceu o reinado, como Esté, como a judia Radassa, conseguiu se tornar rainha de toda a Pérsia. Tá bem? Capítulo 1 e capítulo 2, como Esté se tornou rainha. No capítulo 3 ao capítulo 4, vai noticiar que os judeus, toda uma raça, foi ameaçado. Como aconteceu essa ameaça? Como se daria? Qual seria a forma? O que foi que aconteceu? Então, 1 e 2, Esté rainha. 3 e 4, judeus ameaçados. 5 a 8, vamos tratar como a rainha Esté intercede pelos judeus. Como é que Esté salvou o povo de Deus da morte, né? Do verso 5 ao verso 8. E do verso 9, do capítulo. Capítulo 1 ao capítulo 2, Esté se torna rainha. Capítulo 3 ao capítulo 4, os judeus são ameaçados. Do capítulo 5 ao capítulo 8, a rainha Esté intercede em favor do povo judeu, salvando a vida de todos.
No capítulo 9 ao capítulo 10, vai tratar como os judeus foram salvos. Tá bem? Então, a partir daqui, a gente já inicia a discussão desse livro. O que aconteceu lá? Tá bem? No capítulo 1, né, ele já vai noticiar acerca de um banquete feito pelo rei Assuero, o rei Xerxes, ou o rei Artaxerxes, né? O livro, desde já, por tratar-se de um livro histórico, ele vai tratar as crônicas de uma forma muito meticulosa, muito individualizada, muito bem noticiada, o que nos coloca praticamente como se estivéssemos vivendo aqueles fatos juntamente com aqueles personagens. Então já inicia logo que o Xerxes era o rei da Pérsia e que todos os fatos sucederam na capital da Pérsia, que é justamente Suzã. E ele vai dizer que o Império Persa era tão gigantesco que ele saía da Índia até a Etiópia. Porque esse Império Persa foi construído inicialmente pelo rei Ciro, que o rei Ciro era o rei da Pérsia. E ele justamente se insurgiu, ele comprou briga com o avô dele, que era o rei da Média. Então, a Pérsia, que era muito pequena, mas tinha um grande líder, acabou destruindo o rei da Média, que era o avô dele. Então, Ciro se tornou o grande primeiro rei persa, Ciro I. Posteriormente, vamos encontrar aí Artaxerxes I, ou Xerxes, que é justamente um dos descendentes dessa linha de Ciro. Por isso que é chamado de Império Medo-Persa, ou porque justamente é o império que engloba tanto a Média quanto a Pérsia. Por isso que a Bíblia faz questão de iniciar para apontar a grandeza desse império e justamente o quanto essa rainha foi importante e se tornou tão poderosa em todo o mundo naquele momento. Então a Bíblia vai apontar que no terceiro ano, esse rei fez um banquete. Ele fez um banquete por 6 meses, né? 6 meses de festa justamente para comemorar todos os seus grandes feitos. E ele chamou seus oficiais, servidores, chefes de exército, governadores, nobreza. Beleza, mas existe um outro momento. Quando acabou os 6 meses, esse rei, ele fez um outro banquete. Um banquete que duraria 7 dias. E esse ele convidou todos os moradores de Suzã. Todos, desde os ricos aos pobres. E essa festa durante os 7 dias, o livro vai apontar muitos requintes, né? De questão de riqueza, de luxo, de esplendor. É uma coisa muito, muito grandiosa ao apontar. Tanto é que todos os copos de ouro eram totalmente um diferente do outro, e todo mundo podia beber o quanto quisesse. E aí, ao mesmo tempo que o rei apresentava esse banquete para todo o povo, a rainha Vasti, que no tempo era a rainha do Império Persa, estava apresentando um banquete para as mulheres, justamente, que foram para a festa. E no meio do caminho, no 7º dia, o rei, bebendo muito, disse: não, considerando que minha mulher é muito bonita, chamou justamente os 7 eunucos, mandou que buscasse a rainha, que ela viesse com a coroa na cabeça. A Bíblia não noticia muitos detalhes, mas a maioria dos especialistas apontam que esta ideia de vinda da rainha não era somente ela vir para mostrar a beleza dela com a coroa, ela tinha que vir nua, né? Ela tinha que vir despida com a coroa na cabeça. Então este foi o real, alguns historiadores. Não podemos afirmar com veemência aquilo que a Bíblia não aponta com tanta clareza, né? Então a Bíblia só aponta que ela foi chamada, ela se negou a ir lá com a coroa, mas seria um fato muito simples de não ter ido. Então muitos apontam que ela deveria vir nua com a coroa na cabeça, até porque ele estava muito embriagado. Porque a intenção do rei era mostrar o seu poder. Que o rei mostrou tudo que tinha, seus tesouros, seu reinado, e ele queria que eles também admirassem a beleza de sua rainha. E a rainha simplesmente não acatou esse pedido do rei, o rei ficou furioso. Então, a partir disso daí, ele chama os 7 ministros deles, que é justamente os conselheiros, os especialistas na lei e os especialistas nos costumes. Para quê? A pergunta do rei é: de acordo com a lei, o que devemos ser feito? E aí, a partir disso daí, os ministros falam: ó, ela não só desrespeitou o Senhor nem a nós, ela desrespeitou todos os homens de todas as províncias do reino. Uma providência deve ser tomada. E é porque senão todas as mulheres irão desprezar os seus maridos, né? Então, a partir disso daí, eles editaram um decreto proibindo a rainha Vasti
de aparecer na presença do rei Xerxes, ou rei Assuero, não sei como você queira falar, e os caras mandaram cartas para todo o império, para todas as províncias, que são 127 nações, dizendo que todo marido seria o chefe da casa e ele sempre teria a última palavra. Aqui a gente já sabe que é um símbolo de ataque, né, das feministas, da galera, que é a questão do machismo, que elas evidenciam essa questão toda. Então, esse capítulo 1, via de regra, é um capítulo de muito ataque, né? Oportunamente, tratando-se de um tema tão relevante, eu convido todos vocês a olharem no YouTube uma pregação esqueci o nome dele agora, o príncipe dos pregadores, daqui a pouco eu lembro. O título do coisa dele é falando sobre a lascívia, muito bom, uma pregação acerca desta passagem, daqui a pouco eu lembro o nome dele. No capítulo 2, vamos falar sobre Assuero. A partir desta ideia, eles disseram que, no capítulo 1 ficou a ideia que Vassi não poderia se apresentar mais diante do rei e que ele tinha que escolher uma nova mulher, uma mulher mais bonita do rei. Então o que acontece? No capítulo 2 já inicia o rei, já passada a questão da bebedeira, passada a raiva, e aí os eunucos falam para ele, siga o que os seus conselheiros falaram, senhor. Vamos buscar aqui as mulheres mais bonitas do reino. E a partir disso daí, justamente essa ideia foi dada por Hegai. Então ele manda cartas por todo o império para que fosse escolhidas as mulheres mais bonitas do reino e depois fosse levado para o harém real, que ficaria sob a responsabilidade de um eunuco chamado Hegai. Porque lá elas passariam por um tratamento de beleza, elas passariam por um tratamento de um ano, porque justamente elas precisariam aprender regras de etiquetas, ela precisaria justamente aprender a administrar o palácio, ela precisaria aprender as leis e os costumes. Até por quê? Porque um rei sem rainha é uma coroa sem cabeça. Porque na verdade a rainha ela é responsável pela administração do palácio, diga-se, o local mais importante para as decisões administrativas do reino. Então a rainha ela tem grande importância. Ela tem a importância de preservar os descendentes. Ela tem importância para preservar a principal casa política de um reino. Ela tem importância para preservar a saúde do rei. Então o rei sem rainha é uma loucura. Por isso que ele já ficou logo agoniado. Não, tem que procurar logo uma rainha. E dentro dessa ideia de escolher as mulheres mais bonitas para o rei, a Bíblia no capítulo 2 vai justamente apresentar os dois principais personagens do livro, que é justamente a rainha Esté e o seu primo em segundo grau, que é o Mordecai. E aí no capítulo 2, ele vai apontar que em Suzã existia um judeu chamado Mordecai. E o engraçado é que ele faz questão de apontar a ascendência dele, dizendo que ele era descendente de Simei e de Quis. E ele é da tribo de Benjamim. Daqui a pouco vamos entender o porquê isso. Porque ele tinha ligação familiar, sanguínea, com o rei Saul, tá bem? E aí daqui a pouco vamos entender. Tanto é que lá em 1 Samuel capítulo 9, vai apontar que o rei Saul era filho de Quis. E Mordecai, ele é descendente de Quis. Então ambos eram da tribo de Benjamim. Daqui a pouco vamos entender o que é que sucede. O capítulo 2 também vai dizer que Mordecai veio da Babilônia com o rei Joaquim. E com isso ele trouxe a sua prima, a filha de sua prima, que é justamente a Hadassah, que é um nome hebraico, e é Esté. E a Bíblia já aponta que ela era uma moça muito bonita e formosa. E aí o que acontece? Mordecai já apontava para ela dizer, olha, não diga acerca da sua raça nem dos seus parentes, porque seria inviável naquele momento uma rainha judia dominando toda a Pérsia. Não tem lógica, até porque a nação de Israel naquele momento sequer existia. Jerusalém estava em ruínas, né? Havia a construção do templo, mas o templo estava totalmente destruído. Então não haveria, lógico, em regra, os próprios conselheiros do rei iriam travar essa escolha. Então essa ideia de Mardoqueu
foi justamente preservar preservando a possibilidade dela ser rainha, tá? E acontece que quando Esther foi levada ao palácio, Deus intercede mais uma vez, que o próprio eunuco, o tal Hegai, que é homem de confiança do rei, gostou dela, então passou a lhe dar um tratamento especial, comida, tratamento de beleza, separou 7 melhores empregados dele para tomar conta de Esther, e assim, a partir disso daí, as mulheres passaram a ficar no harém, depois iam ter o contato com o rei, e o rei ali escolhia justamente qual a mulher que fosse mais, que agradasse mais o rei, se tornaria rainha. Mas a própria Bíblia aponta no capítulo 2 que Esther conquistava a simpatia de todos que a conheciam. Então ela era uma mulher extremamente até guiada pelo Espírito Santo, porque Deus já estava justamente reconstruindo a história a partir de uma judia se tornar rainha de toda a Pérsia. Tá bem? A partir daquilo, ela também foi beneficiada porque o eunuco disse para ela o que ela tinha que levar no dia que ela foi ter com o rei. Isso, obviamente, o cara de confiança do rei já sabia quais eram os seus gostos, né? Então ele aí aproveitou dessa questão e ajudou ela a conquistar a simpatia do rei. Então, Esther se torna rainha, o rei faz um grande banquete, convida todos os oficiais, decreta feriado, dá presentes a todo o povo. Em razão de Esther se tornar rainha, Mordecai se torna nomeado, tem um cargo, né, no palácio, então se torna um oficial persa. Em razão disso, você vê que Deus age a todo momento. Em razão desse trabalho dele no palácio, Mardoqueu descobre uma conspiração justamente de 2 eunucos que estavam zangados com o rei, pretendeu matá-lo. Mardoqueu fala para Esther, Esther fala para o rei manda investigar, investigou, confirmou o que aconteceu, enforca todos aqueles 2 eunucos, e aquele fato é noticiado no relatório dos livros de acontecimento da Pérsia, que mais à frente irá ter uma importância grandiosa para a história dos judeus, tá bem? Então assim finaliza o capítulo 2. No capítulo 3, vamos tratar que Ramã, ele é exaltado e passa a criar ódio de Mardoqueu. Logo no capítulo 1 vai dizer que um homem chamado Ramã, do cargo de primeiro-ministro, né, que ele é descendente de Agag. É muito interessante esta informação. Porque enquanto Mardoqueu e Esther é da família de Quis e eram benjamitas, Ramã era uma malequita. Ele era da família de Agag. Quem lembra a história de algum Agag na Bíblia? Muito simples. Lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 8, vai apontar que Samuel determinou que ele decretasse a guerra contra os amalequitas e que ele matasse todos. Então Saul foi para a guerra, chegou lá, conquistou o povo, mas não matou o rei Agag. E ficou com alguns bens, com ovelhas e tal. Então Samuel se irritou com isso, foi lá e esquartejou Agag, o rei Agag, e disse: assim que se faz, porque quando Deus determinar, tem que determinar. E por que os amalequitas tinham que ter sido destruídos? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, os amalequitas fizeram uma emboscada e tentaram matar o povo de Deus, ou seja, exterminar. E aquela história que Moisés ficou com os braços levantados. Então, existe aqui um contexto histórico, né? Existe uma guerra de raças, existia uma guerra que não foi definida há mais de 500 anos. Então, o efeito de Saul não ter destruído totalmente o povo, de não ter assassinado o rei, hoje encontramos a história de Esther, onde uma malequita chega ao poder e passa a oprimir o povo de Deus. E existe uma reconstrução da história dos benjamitas contra os amalequitas. Saul versus amalequitas, tá bem? Então diz que Amã é descendente daquele rei Agag que Samuel despedaçou, ou seja, esquartejou. Então, como Ramã se tornou primeiro-ministro, o homem mais poderoso abaixo do rei, o rei Assuero disse: olha só, todos os funcionários do palácio, Mardoqueu era um dos funcionários, devem se curvar e se ajoelhar quando Ramã passar como um sinal de respeito. Só que acontecia que Mordecai não se ajoelhava, que Mordecai sabia que ele era descendente de Agag e ele era descendente de Benjamim, da tribo de Benjamim. Então existia um conflito histórico
Então, em razão disso, aconteceu esse grande conflito, né? Porque a partir daí, Ramã soube o motivo que Mardoqueu não se curvava para ele. Descobriu que ele era um judeu. Então, a partir do quinto ano de Esté, Ramã ordenou que tirasse sorte. Ou seja, provavelmente ele utilizou dados. O que é que ele fez? Vou matar não só Mardoqueu, vou matar Mardoqueu e todo o povo judeu. Então ele vai lá e tira sorte, provavelmente através de dados. Por isso que é chamado de Purim. Purim quer dizer sorte, ele jogou Purim. Então, para que sorte foi essa? Ele colocou lá os meses e os dias. E sorteou o mês e o dia que ele iria assassinar todo o povo de Deus. Por isso que é chamado de Purim, porque ele tirou sorte para matar todo mundo. Depois ele volta para o rei e diz: rei, tem um povo aí que segue as leis diferentes de outros povos. Eles seguem a lei deles própria. E eles não querem obedecer às suas ordens. Ele estava apontando da lei de Moisés, que justamente alguns judeus guardavam essa tradição. Então ele mente para o rei. Então ele fala, ó, decreta aí que matemos todos eles. Inclusive, rei, eu dou 340 mil quilos para executar essa ação. O rei achou aquilo interessante. Pô, um povo insurgente, um povo que não quer seguir minha lei. O meu primeiro-ministro está dando dinheiro, garantia, fiança para executar essa atividade. Não precisa pagar nada, vai sair tudo dos cofres públicos. Te dou aqui o meu anel sinete, para que você faça o que você quiser. Ou seja, o anel sinete era uma ordem dada pelo rei que era dando confiabilidade à mensagem. Então ele vai lá e faz o decreto e manda a ordem em todas as línguas de todos os povos, manda ser lida nos pátios públicos, nas praças, para que todo o povo tomasse conhecimento que no dia 14 e 15 do mês de Adar, diga-se mais ou menos fevereiro e março do nosso calendário, todo o povo judeu fosse exterminado. O engraçado que eu peço que vocês abram no capítulo 3, do verso 10, vai dizer que ele manda matar moços, velhos, mulheres e crianças. E que os bens dos judeus fossem confiscados para o povo, para o Estado. O engraçado é que essa ideia de holocausto foi repetida por Hitler, né? Ele matou todo o povo judeu e os bens eram tomados para o Estado. E o que aconteceu? O finalzinho do capítulo 3 diz que depois disso o rei e o primeiro-ministro ficaram bebendo, enquanto ficaram ouvindo a confusão, enquanto a confusão se espalhava por todo o reino. Imagine. E aí no capítulo 4, os judeus sabendo disso, meu Deus do céu, houve a consternação e tristeza por parte dos judeus. Mordecai rasga sua roupa, veste uma roupa de pano grosseiro, cinza na cabeça, chora, grita. E aí, a partir disso daí, ele tenta entrar no palácio, não deixa, porque ele estava numa situação deplorável, não podia entrar no palácio. Aí, Esté manda o eunuco falar com ele. Ele fala, o que está acontecendo? Ele diz, rapaz, manda essa cópia do decreto aqui para Esté e peça que ela fale com o rei, para que o rei tenha piedade. E aí, Esté responde dizendo, não, rapaz, a lei diz aqui, quem entrar sem licença do rei será morta. E o rei, há mais de 30 dias, não me chama para falar. E aí o que é que Mordecai responde, que é justamente aquele capítulo 4, verso 14, é muito grandioso. Ele fala, você pode morar no palácio, mas você não vai escapar da morte. O decreto é dado, e o decreto é lei. Palavra de rei não volta atrás. Esse é o grande ditado da época. Então aí ele dá aquela palavra-chave, do céu virá socorro, ainda que você não interceda, o céu virá socorro. Nós seremos salvos porque nós temos um Deus. Agora, você vai morrer, porque você está sendo insurgente. Você não está fazendo exatamente o seu propósito que Deus. Aí ele lembra do propósito, ele foi colocado por Deus aí, para proteger o povo, nesse momento que vai ser extermínio. E se aquele extermínio acontecesse, o que resultaria? O Cristo não viria, porque todo o povo de Deus seria aniquilado. Ou seja, Amã era um anticristo. E aí o que Esté fala? Não, tudo bem, vamos jejue e orem, porque no momento de dificuldade temos que ter a melhor das comunicações com Deus, que é o jejum, que é a oração. É o momento que nos comunicamos com Deus, né? Até porque o jejum e a oração é a forma que nós falamos com Deus. É um pedido de socorro. Nós falamos com Deus através do jejum e oração. E Deus fala conosco
através da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Então, essa dualidade. Então, todos jejuaram, todos oraram, beleza? 3 dias, né? Ela falou, não comem, não bebam, tal, justamente esses 3 dias que tem referência um pouco mais à frente. No capítulo 5, Esther entra na presença do rei e depois convida Amã para 2 banquetes. Aqui, história de 2 banquetes tão importantes. Que Esther fica justamente na frente do palácio, o rei percebe, ela entra, ele justamente baixa o cedro, ela toca na ponta do cedro, e depois ele fala, peço o que quiser, até metade do meu reino. É o rei apaixonado por sua rainha. E ela disse, não, vamos fazer um banquete. Ele fez um banquete, participou do banquete, obviamente, o rei e o primeiro-ministro Amã. Depois ela disse, eu quero que faça um outro pedido, faça um outro banquete e vocês participem. Eles aceitam. E aí o que aconteceu? Quando Amã sai alegre, porque participou de um banquete com o rei e com a rainha, ele se depara com quem? Ele se depara com Mardoqueu, que não reverencia ele. Então ele volta para casa e manda chamar os amigos e a mulher dele. E quando ele chega com os amigos e a mulher, ele fala, rapaz, olha, fala das riquezas dele, dos números de filhos, das promoções, dos banquetes que ele teve com o rei. Mas ele diz, rapaz, mas tem uma coisa, tem esse miserável chamado Mardoqueu que não se prostra para mim. E aí a esposa e o amigo falaram assim, não, rapaz, faz uma forca e pede para o rei matar, permissão para matar ele. O que é que ele faz? Faz uma forca de 20 metros de altura, próximo à sua casa, para enforcar Mardoqueu. E essa história passa por toda a cidade, porque ninguém vai ver uma forca tão gigantesca com mais de 20 metros de altura. E ele gostou da ideia e construiu a forca. No capítulo 6, o rei vai tratar sobre as leis da crônica e determina honrar Mardoqueu. Porque nesse mesmo dia que ele planejou matar Mardoqueu, observe, a lei não fala de Deus, mas a lei fala que no mesmo dia o rei ficou com insônia. E aí pediu os livros de registros históricos da Pérsia. E quando ele chegou lá, ele viu que um homem chamado Mardoqueu havia salvo sua vida. Então, a partir dali, ele pergunta, quais homenagens foi prestada a esse homem? O pessoal disse, nenhuma, Deus. Ou nenhuma, rei. Então, o que ele faz? Quem está aí no pátio? Amã foi pedir justamente para matar Mardoqueu na forca. Então, ele pede para Amã entrar e pergunta a Amã, o que eu posso fazer? Ele fala assim, que homenagens eu posso prestar a um certo homem? Digo que eu devo fazer. Ele, Amã achando que era para ele, disse assim, não, veste esse homem com as suas roupas, deixa ele montar no seu cavalo e pega a sua coroa, senhor, e bota na cabeça do cavalo e passa pela cidade. E o rei fala assim, não, tudo bem, faça isso. Amã acredita que era para ele, ele achou que era para ele. O rei disse, não, faça isso aqui para Mordecai, que havia salvo minha vida. Então o inimigo teve que levar o povo, o judeu por toda a cidade, gritando, é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Depois Mardoqueu voltou, provavelmente sorrindo, voltou a trabalhar, e Amã voltou para casa envergonhado. E a própria esposa e os amigos que tinham apontado para que ele fizesse a forca, disse, você já começou a perder a luta contra Mardoqueu, porque ele é judeu, apontando acerca de intercessão de quê? De Deus. Porque a raça por si só não iria ser superior, mas sim Deus. Tanto que no capítulo 7 existe o segundo... no capítulo 7 tem o segundo banquete de Esther. Esther pede que o rei salve a vida dela e do povo. E diz, se fosse só escravizado seria possível, mas nós vamos ser assassinados, inclusive sua rainha. E aí ele diz, quem é o homem que vai pensando fazer isso, que está fazendo isso? Ela diz, não, é Amã, o inimigo aqui, o perseguidor do povo de Deus. Então o rei sai furioso para o jardim, Amã pede clemência à rainha, e quando o rei volta, diz, rapaz, como é que tu pretende desonrar a rainha em minha frente? Imediatamente já os oficiais do rei, entendendo o que estava acontecendo, colocou um capuz na cabeça de Amã. E aí um dos oficiais do rei diz, senhor, tem uma forca que ele construiu lá para Mardoqueu. Então o próprio rei sentencia ele à morte, mandando que ele fosse enforcado na própria forca que ele fez para o seu desafeto Mordecai. Tá bem? No capítulo 8, vamos tratar que o rei concede a Mardoqueu um édito em favor dos judeus. O que é que o rei fala? A rainha Esther vai falar com
Inclusive, falando disso, que o rei deu a Esté a casa e os bens de Amã para ela fazer o que ela quisesse. E depois tem essa questão, Esté apresenta Mordecai como seu parente, ele diz, pô, esse cara já salvou minha vida, né? Parente da mulher que eu amo, vou colocá-lo como primeiro-ministro. Então ele passa a ter um anel sinete, passando a administrar também todos os bens de Amã. Depois Esté pede que o rei anule, ele diz, não, a lei da Pérsia não permite, palavra de rei não volta atrás, decretou, não tem como impedir os fatos. Então o que o rei fala? Escreva o que vocês quiserem para salvar os judeus. Então o que Mardoqueu faz exatamente? Escreve um novo édito, um novo decreto, né, imperial, dizendo para todos os hebreus se organizarem e se defenderem de qualquer ataque que seja. E eles podiam combatê-los e matá-los e acabar com todos os inimigos, ou seja, em tese, né, por legítima defesa. Se atacarem, vocês contra-ataquem e matem-nos, né? Inclusive, a permissão de matar mulheres e crianças dos inimigos. Então, há um certo excesso de violência aqui por parte desse decreto. Então, no dia marcado, no dia de Purim, que foi sorteado o dia, a data e o mês e o dia, que é justamente o dia 15, 14 de Adar, que é justamente em fevereiro, março. Acho que uma das partes mais importantes é a ideia do líder. No capítulo 8 vai dizer que Mordecai saiu do palácio usando roupa real azul e branca, com a grande coroa de ouro na cabeça, uma capa vermelha de linho fino. Por que isso? Para encorajar, para a ideia do líder, para a ideia de que o governo e o império estava a favor dele, né? Então ele não podia levantar os soldados persas contra os inimigos de Israel. Os próprios israelitas tinham que se defender. E a partir dali, aquela ideia de Mordecai sair como se fosse um imperador, como um rei, todo o povo de Suzã passou a gritar de alegria, e a própria Bíblia aponta que a partir daquela ideia de Mardoqueu, brilhou uma luz de felicidade, da alegria e da vitória. Você veja que essa ideia de luz, onde a luz brilha, onde há trevas, o nome de Esté, estrela, tem um significado. Então ele disse que um brilho de luz, de felicidade, radiou, brilhou, e a alegria e a vitória tomou conta de todos. E a partir dali ele passa para que todos comemorem festas e banquetes. E a partir dali todo o povo passou a ter medo, né? Muitos estrangeiros se tornaram judeus, que é por medo de Mordecai também, né? No capítulo 9 vai dizer que a ideia de morte, né? Através da sorte daquele dia que haveria luto e morte, aconteceu o contrário. Porque todo o povo judeu se rebelou contra os seus inimigos e conseguiu matar todos aqueles que tentaram atacá-los. Porque como houve o decreto, os inimigos disseram, independente do rei estar sendo a favor ou não, tem um decreto a nosso favor, vamos exterminar esse povo. Tá bem? E aí passa a dizer que oficiais da província, chefes, representantes, governadores, ajudaram os judeus de algum modo, provavelmente entregando armamentos, localização dos inimigos. E porque todos tinham, a Bíblia repete isso umas 4 ou 5 vezes, porque todos tinham medo de Mordecai, porque sua fama, autoridade e poder havia se espalhado por todo o reino Pérsia. Tá bem? Então eles mataram todos os seus inimigos, inclusive 10 filhos de Amã, aquele Agagita, né? 10 filhos e 500 homens somente Suzã. Inclusive, Esté foi pedir ao rei que não sepultasse aqueles homens, fossem colocados em forcas na frente da cidade. Então existe um excesso de violência, um excesso de simbolismo contra a repulsa do mal. Por isso que alguns pais da igreja foram contra esse livro, tá bem? Depois ele passa a apontar acerca da festa de Purim, que é justamente essa festa hoje, que é uma festa fora da lei de Moisés, mas é uma festa que perdura até os dias atuais, quer dizer, a festa da sorte, entre aspas, porque foi tirada a sorte para escolher o mês e o dia. Mas ainda assim, essa festa tem um grande significado. Foi um momento em que houve justamente onde o Deus intercedeu para que não houvesse o holocausto, para que não houvesse o extermínio em massa do seu povo, aquele povo que ele escolheu para levar, guardar e depois semear toda esta palavra ou toda a história de Deus, tá bem? Então, depois da festa de Purim, Mordecai e Esté passam a escrever cartas para todos os judeus, para que todos lembrem
que Deus livrou ele dos inimigos e que no lugar de tristeza e luto transformou-se em alegria e festa. Tanto que essa festa é dada normalmente com um banquete, normalmente você convida o vizinho, normalmente você dá presentes e tal. Por fim, essa ideia de Mardoqueu era da festa. E Esther dá um adicional. Não, além desta festa, desse banquete, temos que jejuar e orar para Deus. Tá bem? E para finalizar, no capítulo 10, só vai falar sobre a exaltação de Mardoqueu, falando quais são os grandes feitos que ele fez, falando também que o rei Xerxes, os grandes feitos que ele fez, a fonte histórica desse livro foi dos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, que eu já expliquei, e falando da ocupação do grande cargo e do grande feito de Mordecai. E o que ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso de sua raça. Lembrando que a história de Mardoqueu, a história de Esther, não é retratada no Novo Testamento. Mas no segundo livro de Macabeus, dos livros deuterocanônicos, que são aqueles livros que fazem parte do livro da Bíblia, salvo engano, segundo livro de Macabeus, capítulo 15, verso 36, vai tratar sobre o dia de Mardoqueu também, que é um outro dia que foi apontado sobre a importância de Mardoqueu na história dos hebreus. Com isso, meus irmãos, eu encerro esta apresentação acerca desse livro.